Olá, eu sou Chuck Smith. E eu sou Carol Matriciana. Bem-vindos a esta edição de Invasão Pagã. As antigas escrituras sagradas hebraico-cristãs profetizaram que o fim do mundo será prenunciado pela posse de um persuasivo líder político. Nesta época, de acordo com os antigos profetas hebreus, o mundo será controlado não somente por um único governo mundial, mas terá também uma religião global. Parece que o clima político e espiritual de hoje aponta ameaçadoramente para este clímax. Enquanto muitos no mundo hoje olham com veemência para o objetivo da unidade política e espiritual, a Bíblia claramente adverte que tal evento não pode acontecer fora do propósito e liderança de Deus. Infelizmente, a agenda do homem está em oposição a Deus. Isso tem sido claramente ilustrado repetidamente durante toda a história. Por exemplo, há cerca de 2.300 anos antes de Cristo, na terra de Shinar, toda a terra tinha uma só língua. Os homens decidiram que se uniriam, seriam famosos por eles mesmos, excluindo Deus, e construiriam o céu na terra. Isto estava em conflito direto com a ordem de Deus, que lhes disse para se espalharem por toda a terra, serem frutíferos e multiplicarem-se. O homem queria concentrar seus esforços para proveito político e espiritual e imaginar-se capaz de se opor à direção de Deus. Esta é também a opinião da maioria de hoje. O mesmo espírito de arrogância autoritária e submissão à doutrina antibíblica foi vista na pessoa de Adolf Hitler, que falsamente declarava ser um cristão. A combinação poderosa de seu paganismo ocultista e a ditadura política resultou no horrível holocausto de milhões de judeus, cristãos, negros, ciganos e outros que ele rotulou de inferiores. Hitler foi um evolucionista ardente e acreditava apaixonadamente na teoria da sobrevivência de Darwin. Ele considerava os alemães como descendentes de uma única raça pura, o espírito nobre ariano. Hitler acreditava que ele e seus seguidores poderiam libertar o mundo das algemas do cristianismo judaico. Ele esperava implantar um novo império milenar na Terra, baseado na nova hierarquia racial determinada pela própria natureza. O líder religioso Jim Jones ordenou a seus seguidores que bebessem cianeto antes de se suicidar. Ele, como seus líderes espirituais, manipulavam sua devoção e dedicação, declarando que suas palavras eram a verdade predominante. Mais recentemente, o guru do sexo de Oregon, o evolucionista indiano místico Rajneesh, ensinou a seus servos o ódio aos judeus e ao cristianismo. Ele zombava de Jesus Cristo, enquanto atraía milhares para sua marca de paganismo ocultista. When you call Jesus, really you have called me. When you call me, really you have called Jesus. Seu objetivo era instruir as massas a fim de desenvolver uma nova ordem mundial. Este mesmo espírito permeia as expectativas de hoje de uma super-raça mística, de elite espiritual que se introduzirá na nova era. Será governado por um líder mundial que declara trazer paz, mas trará, afinal, a destruição. É possível que o homem possa tornar-se uma espécie perigosa? Considere isto como um fato horrível e inacreditável. O homem hoje tem a capacidade de eliminar a espécie humana da face da Terra. Nos arsenais do mundo, há armas nucleares suficientes para destruir toda a humanidade. As pessoas no mundo não podem sobreviver a uma guerra nuclear. Os sobreviventes seriam considerados pessoas de sorte. A questão vital é: quais são as chances de uma outra grande guerra mundial ocorrer? Eu sou Chuck Smith e estou preocupado com a sobrevivência do homem neste planeta. Por muitos anos tenho estudado as tendências sociológicas, os modelos de população e as condições ambientais. E como o homem tem vivido tão desatento como se não houvesse amanhã, é um tanto assustador imaginar que ele pode acordar numa dessas manhãs e descobrir que não há amanhã. Temos gastado
cuidadosamente os recursos naturais que Deus nos deu. Temos semeado ao vento e agora chegou o tempo em que devemos ceifar o furacão. O ozônio é um pequeno, mas extremamente importante componente de gás na estratosfera. O ozônio estratosférico protege a superfície da Terra da radiação ultravioleta. Os efeitos potenciais da radiação prejudicial crescente, tais como câncer de pele, e os efeitos biológicos e da agricultura são preocupantes. Com a população crescendo tão rapidamente, 2/3 do mundo já sofrendo de desnutrição, os cientistas que têm estudado este problema estão um tanto preocupados com os próximos 20 anos, quando eles antecipam que a população presente terá dobrado. Em média, cerca de uma vez ao ano, desde a época de Cristo, temos tido uma grande fome que tem matado grande número de pessoas em áreas localizadas. Este ano, aproximadamente 15 milhões morrerão antes de alcançarem a idade de 5 anos por causas relacionadas à alimentação inadequada. Há também muita preocupação com a convulsão social em nossa sociedade. Não é surpresa que a criminalidade, outro problema sério, está aumentando entre crianças e adolescentes mais do que em outras idades. Todas essas coisas que têm acontecido no nosso planeta, fome, terremotos, pestes, guerras mundiais, os falsos messias, são acontecimentos que foram preditos por Jesus Cristo como sinais do fim dos esforços fúteis do homem para governar por si mesmo. Do ponto de vista bíblico, uma das razões pelas quais acredito que o homem chegou ao fim do seu tempo está no renascimento da nação Israel. É um acontecimento que foi predito pela maioria dos profetas da Bíblia e pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele deu os sinais dos últimos dias, ele disse a seus discípulos que quando a figueira começasse a florescer, eles saberiam que o verão estaria às portas. Jesus disse que essa geração não passaria até que todas essas coisas fossem cumpridas. Então, o renascimento da nação de Israel marca a geração final do homem sobre a terra nesta presente ordem. E Deus levou Ezequiel num vale que estava cheio de ossos secos espalhados. Deus disse a Ezequiel: estes ossos podem viver novamente? E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E ele observou como estes ossos se juntaram, formaram um esqueleto, e então a carne veio sobre o esqueleto e músculos, e Deus disse: e então eu reunirei novamente o meu povo Israel, que foi espalhado entre os gentios, e eu os trarei de volta à sua própria terra, e eu os estabelecerei ali. E então Deus manteve sua antiga promessa ao seu povo. Ele os trouxe de volta à sua terra. Ele os estabeleceu ali. Atrás de nós está o muro na parte ocidental, que para os judeus é um dos lugares mais sagrados no mundo. Pois bem além deste muro estava o templo de Salomão. Mas também uma vez estava o Santo dos Santos, o lugar onde Deus habitava no meio do seu povo. Isto é o mais próximo quanto eles podem chegar daquele lugar santo. E desde 1967, eles têm podido uma vez mais chegar e oferecer suas preces aqui no muro na parte ocidental. Ele costumava ser chamado de Muro da Lamentação, porque os árabes não lhes permitiam vir aqui. Mas agora que está sob controle dos judeus, eles podem vir e, mais uma vez, adorar seu Deus neste santo lugar. A Bíblia é o livro mais dependente de profecia, porque o primeiro profeta a escrever disse em Deuteronômio 18 que haveriam outros profetas como ele. E a única maneira de dizer se eles eram do Senhor e falavam a palavra de Deus ou não, era se as profecias que eles faziam se realizavam 100%. Eu levo a Bíblia a sério porque esses 66 livros, escritos por 40 autores em milhares de anos, são um sistema de mensagens integradas que tem sua origem fora do nosso domínio de tempo e prova descrevendo a história antes que ela aconteça. Há muitos exemplos disso através da história, mas hoje vemos isso acontecer diante de nossos olhos.
A Bíblia descreve o aparecimento de um supergoverno global surgindo na Europa e está acontecendo como falamos. A Bíblia descreve a Rússia armando um grupo de aliados, preparando-se para invadir Israel. A Bíblia descreve bem esta programação, Israel sendo restabelecido como uma nação. O clímax de toda a profecia é a volta de Jesus Cristo ao planeta Terra. E todos os elementos que precedem isto estão sendo posicionados como falamos. Esse é o cenário exato na Bíblia, quando se refere aos fatos que viriam juntos, em harmonia antes da volta de Cristo. Basicamente, tudo começa com o povo judeu retornando à sua antiga pátria e tornando-se uma nação novamente. Uma vez chamado de Estado em 14 de maio de 1948, iniciou-se uma série de acontecimentos políticos. Os profetas disseram que, como resultado de Israel estar na sua pátria, um conflito entre 4 esferas de poder político se desencadearia. Naturalmente, o mais óbvio que eles predisseram é que os árabes se uniriam por causa do seu desejo mútuo de destruir Israel. Isso seria a primeira razão pela qual se reuniriam. Bem, nós certamente vemos isso hoje. E os últimos esforços para tentar trazer a paz àquela região mostram quão difícil isto é e quão profundamente entrincheirado está o ódio dos árabes. E os muçulmanos, particularmente, são contra qualquer presença de Israel na terra da Palestina. O objetivo muçulmano é naturalmente converter o mundo inteiro, pela força se necessário, ao islamismo. Isso divide o mundo naquele que é o Islã e naquele que está na guerra até o julgamento final. Então precisamos separar propaganda e compreender a realidade de que o Islã é hostil, não somente para Israel, mas para qualquer movimento não islâmico. E o Islã está em pé de guerra. O tão chamado nascimento do fundamentalismo é algo muito atuante no nosso horizonte. Veja as 5 repúblicas soviéticas que estão se separando: Cazaquistão, Turcomenistão, Quirguízia, Uzbequistão e assim por diante. São 5 que têm 3 coisas em comum. São islâmicas, falta-lhes moeda forte, como todos naquela parte do mundo, e têm armas nucleares. Então, para eles estarem unidos, eles estão obviamente conspirando com seus irmãos muçulmanos na Líbia, Iraque e Irã contra Israel. Porque o que une o Islã é o seu ódio coletivo a Israel. É um objetivo que tem que ser alcançado a todo custo, para desalojar Israel da terra que o Islã vê como tendo sido sua uma vez. O islamismo ensina que não foi Isaac, mas sim Ismael é que foi oferecido no altar. E não foi a Isaac que a terra prometida, a Palestina foi prometida, mas a Ismael. E, portanto, eles têm direito a esta terra e os judeus não deviam estar lá. Então temos o conflito hoje. A segunda esfera política é predita por Ezequiel e Daniel, capítulo 11, versos 40 a 45, Joel, capítulo 2, versos 20 e 21, onde fala sobre um poder ao norte de Israel. Eu acredito que esse é basicamente a Rússia, não importa que forma tome no futuro. Mas por séculos, estudantes da Bíblia têm olhado para isso e dito que quando Israel se tornar uma nação, novamente, nos últimos dias, a Rússia será um de seus arqui-inimigos e ela se juntará aos árabes nos ataques contra Israel. A questão principal é que a União Soviética, apesar de todo o serviço de desarmamento, tem investido pesadamente em sistemas de armas mais avançadas próprias para isto. O submarino de classe Tufão é considerado pelos peritos como o mais avançado. Além da vantagem de 2 por 1, construíram mais 30, onde eles têm agora 90 para cada 30 submarinos americanos. Algo estranho. Então, por que estão fazendo isso? Claramente, eles têm planos um tanto quanto independentes da retórica e da fachada do desarmamento, em que nós tão tolamente acreditamos. A coisa mais importante a considerar agora é que a União Soviética nunca foi mencionada nas Escrituras como controladora do mundo. Eu frequentemente disse que alguma coisa aconteceria para fazê-los parar de ganhar o controle do mundo,
porque a Bíblia diz que eles não o teriam. Então, eles se ajustam ao modelo bíblico, muito mais porque agora eles são apenas um poder regional perigoso que poderia representar a destruição para o mundo todo. Devemos lembrar que mesmo tendo a União Soviética se rompido como tal, eles ainda têm a mais imponente máquina militar da história do mundo, ainda mais forte que os Estados Unidos. E a questão real e o perigo é: quem vai controlar isto? O submarino da classe Tufão custa cerca de 2 bilhões de dólares cada um, totalmente equipado. Em 1988, os soviéticos tinham 63, nós tínhamos 34. Em outras palavras, eles têm a superioridade cerca de 2-1 sobre nós e a capacidade de manter cerca de 12 mil cidades reféns. Em 1988, eles construíram mais 9 ao custo de cerca de 18 bilhões de dólares. Em 1989, eles construíram mais 9, em 1990, mais 12. A razão pela qual eu trago tudo isso à tona é a econômica. A economia da União Soviética estava com sérios problemas, e ainda gastar cerca de 20 a 30 bilhões de dólares aparentemente seria uma façanha. Mesmo assim, Gorbachev empregou mais de 50 bilhões de dólares nos submarinos tipo Tufão. Por quê? Se ele estivesse construindo submarinos de ataque à Kula ou outros sistemas de armas, elas têm múltiplos usos. Mas um submarino de míssil balístico é projetado para uma missão, um único e definitivo ataque. Eles ainda têm armas nucleares para destruir toda a civilização ocidental em 30 minutos. De fato, trazer devastação sobre o mundo todo. Eles têm mais de 30 mil torpedos termonucleares, com habilidade para resgatá-los. Agora mesmo, não sabemos onde seus submarinos classe Tufão estão. A maioria deles está no mar, mas não sabemos exatamente aonde. Os soviéticos, usando lasers duplos do projeto certo, podem seguir submarinos americanos Trident em tempo real, tanto de um avião quanto de um satélite. Não temos ideia de onde estão os tufões, então o primeiro ponto é que nosso poderio nuclear seja neutralizado. Um torpedo de 4 megatons pode ionizar toda a base de Los Angeles. E quando digo ionizar, isso significa que você nem mesmo será capaz de distinguir um material de um edifício do outro. Eles têm algumas armas nucleares em lugares como o Cazaquistão, uma província muçulmana que tem torpedos de 25 megatons nelas. Agora, o mundo nunca viu o que um torpedo de 25 megatons pode fazer. Alguns estrategistas militares querem saber por que alguém construiria tal coisa. Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, diz que seriam primeiramente os russos que liderariam aquela última grande guerra contra o Oriente Médio, quando este aparentasse estar em paz. Acredito que vemos isso sendo estabelecido agora. Então, o fato é que as províncias muçulmanas estão agora se movendo rapidamente em tratados com o Irã, com o Iraque, com a Síria, com a Turquia, e que há muitos muçulmanos no que era a velha União Soviética com os quais Moscou tem que estar em acordo, e eles têm que, em outras palavras, se dobrar à vontade do que os muçulmanos querem. A terceira esfera do poder político tem a ver com o Oriente. A China Vermelha, o último gigante comunista remanescente na Terra, continua a guerrear contra o Ocidente. No seu desejo de destruir a civilização ocidental, eles se colocaram ao lado dos poderes muçulmanos, mesmo que eles não concordem com o islamismo. Eles estão fornecendo tecnologia nuclear de míssil a alguma dos mais radicais das nações islâmicas, tais como Irã, Síria e Líbia. E tudo isso não é porque eles concordem com eles, mas porque eles veem nelas uma ferramenta útil para destruir a civilização ocidental. Tudo isso se ajusta ao cenário pré-mencionado. A quarta esfera de poder é a mais importante, e que tem a ver com o renascimento da velha cultura e povo romanos. Finalmente, eu acredito que da Comunidade Econômica Europeia emergirão 10 nações, que se unirão e se tornarão a superpotência. A Europa tem uma população 3 vezes menor que a dos Estados Unidos. Com a Associação Europeia de Mercado Livre e a Comunidade Europeia, você tem tudo em vias de formação de um governo global. A nação que puder controlar o coração da Europa pode controlar o planeta Terra por causa dos recursos, das economias e da sua posição. E é interessante que uma confederação de nações hoje controle este coração. Eu acredito que é apenas uma questão de tempo até que os Estados Unidos estejam economicamente arruinados pela Comunidade Econômica Europeia. E uma vez que a Rússia não é mais uma superpotência mundial, isso fará da Europa uma superpotência.
Isso está exatamente como o cenário profético. Agora será o anticristo que virá e tomará posse dessas 10 nações que sairão da Comunidade Econômica Europeia. E ele usará isto como sua base de poder, a fim de produzir um único governo mundial. Esse líder mundial será o homem mais popular que já andou neste planeta. Ele será recebido pelo mundo como o homem do momento. Ele trará uma paz aparente. Ele se levantará como um homem de finanças, um promotor da paz, mas surgirá como o ditador mais poderoso que o mundo já viu. Será chefe principal entre personagens. Será um orador público dinâmico e hipnotizador. Aparentemente, essa é a maneira como ele literalmente influenciará o mundo. Isso quer dizer ganhar os corações do mundo. Não apenas tomando o poder sobre eles, mas ganhar seus corações. Ele os convencerá de que ele é aquele que trará paz, prosperidade e segurança mundial. A Bíblia também fala dele como tendo poderes sobrenaturais, fazendo sinais e maravilhas. Ele será um impostor. Há uma tendência, por causa de nossa orientação espiritual, a pintá-lo como um demônio, e isto é certamente válido. Mas isto não será aparente ao mundo secular. Ele vai ser o promotor da paz. Ele vai resolver problemas que ninguém foi capaz de resolver até o momento, e como tal, ele será bem recebido pela população em geral. Ele será o sonho do homem de mídia. É isso que fala em Apocalipse 13, que o mundo todo, inclusive toda tribo, toda língua, toda nação adorará. Não apenas o seguirá, mas o adorará. Fala dele como sendo um que fará milagres. Uma pessoa que parecerá ser um homem muito bom. De fato, muitas características do Messias serão encontradas nele. Mas eu acredito, como Apocalipse 13 descreve, que ele será pessoalmente dominado por Satanás. O papel desse líder mundial pode simplesmente ser entendido se alguém reconhecer que ele é a declaração de Satanás. Ele é energizado pelo próprio Satanás. Ele é o peão de um esquema final. É a tentativa de Satanás falsificar o Messias real numa tentativa para frustrar o propósito de Deus. Apocalipse 13 novamente diz que o mundo inteiro adorará o anticristo como Deus. Agora, há 50 anos atrás, você teria rido disto. Você quer dizer que os educados ocidentais vão adorar um homem como Deus? Sim, eles adoraram. Os gurus vieram, os homens deuses, eles adoraram Maharishi, eles adoraram Bhagwan Sri Rajneesh como deuses, espantosamente, preparando-nos para adorar este homem como Deus. Ele terá que convencer os hindus e os muçulmanos, etc., de que ele é uma pessoa divina, enviada para mostrar o caminho para a maior de todas as religiões. Em outras palavras, ele aparentemente vai ser tão sobrenaturalmente dominado e inspirado que ele convencerá o mundo de que ele é o próprio Deus. E que todas as religiões tinham um mau entendimento do seu valor real e qual era o seu curso real. Vemos todos os tipos de movimentos, no islamismo, no catolicismo, nas denominações clássicas protestantes e na nova era, pisando num terreno comum. O tema popular é a fraternidade do homem. O tema popular é um movimento ecumênico. É interessante que este líder mundial será aparentemente bem-sucedido fazendo uma única religião mundial. Isto soa muito atraente para a mente moderna, mas é diretamente antitético para os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, pela primeira vez na história do mundo, não apenas uns poucos yogis e gurus do Oriente, mas milhões de pessoas no mundo ocidental, através da yoga, destas técnicas místicas orientais, estão olhando dentro do que deveria ser o templo do verdadeiro Deus para descobrir seu eu supostamente mais elevado e descobrir que eles realmente são deuses. Então eu diria que a religião do anticristo, que ele promoverá sobre este mundo e fará o mundo adorá-lo, já está aqui. Através dessa invasão pagã, está preparando o mundo para recebê-lo. Todas as tentativas do homem para construir o céu na terra fracassaram. Rajneeshpuram, no Oregon, não foi exceção. Nos últimos estágios do império político e espiritual deste homem autoproclamado Deus, ele tinha construído uma força paramilitar. Isso não reflete apenas a sua paranoia, mas também o cerne de sua elite interna.
O abuso de Rajneesh na promiscuidade sexual resultou em uma arrasadora epidemia de doenças venéreas e desinteria, levando à morte um grande número de seus seguidores. O que vimos na comunidade de Rajneesh foi literalmente um microcosmo da descrição bíblica da tribulação vindoura do mundo. Uma autoridade louca, espiritualmente possessa, demonstrando paranoia, imortalidade, pragas, assassinatos, medo, crime e narcisismo extremo. Tudo profetizado como manifestações dos últimos dias sobre um único ditador mundial cruel. Na Europa, vê-se uma formação interessante de 10 nações se unindo para formar a Comunidade Europeia, que é uma realização da profecia bíblica. É inacreditável imaginar que o edifício em frente onde estou sentado tem o potencial de concretizar uma profecia que foi feita há mais de 2.500 anos. Essa profecia é lembrada no livro de Daniel. O império do final do mundo será uma federação de nações europeias que estão relacionadas ao Império Romano. Mas elas estarão juntas numa união democrática. Na comunidade europeia, encontraremos o potencial para o império do governo do final do mundo. Um líder se levantará para governar sobre a comunidade europeia, o qual quase hipnotizará o povo. Ele falará de paz. E um mundo que está procurando sobrevivência o saudará como seu Messias. Entretanto, as Escrituras nos avisam que ele é o falso Messias, pois ele é chamado de Anticristo pela palavra de Deus. A parte mais contestada da herança real é um local de 40 acres, aproximadamente 300 por 500 metros. No lado leste de Jerusalém, chamado Monte do Templo. Todas as 3 maiores religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, reverenciam Abraão, e todas têm uma equidade, um interesse reconhecido pelo Monte do Templo. O Monte do Templo foi reconquistado por Israel como resultado da Guerra dos 6 Dias, mas 10 dias depois é que Moshe Dayan passou a administração dele ao Alto Conselho Muçulmano. É o lugar naturalmente dos templos Salomônico e de Herodes, e é o lugar-alvo para a reconstrução do 3º templo que Israel está pronto para empreender. Então, o conflito potencial entre o islamismo, que considera a cúpula da rocha, e o Al-Aqsa Mosque, as 2 estruturas proeminentes do Monte do Templo hoje, como 2 dos lugares mais reverenciados no mundo de Maomé, naturalmente, estará construindo seu templo lá. Como eu sei? Porque a Bíblia diz. Jesus diz isto em Mateus 24:15, Paulo diz isto em 2 Tessalonicenses 2:4, e João diz isto em Apocalipse 11:1 e 2. Sabemos que o templo vai ser reconstruído. Tem seu destino para ser profanado por esse líder mundial vindouro. Por último, a profecia da Bíblia diz que deverá haver um 3º templo. Isso é alguma coisa que os judeus construirão no seu antigo local, porque eles sentem que é necessário ter uma restauração completa de adoração judaica. Eles precisam de um templo e precisam fazer sacrifício de animal. Eles já construíram os implementos para isso. Eu quero dizer, esta é uma tarefa inacreditável em si mesma. Com uma janela de oportunidade para reconstruir, eu pessoalmente espero que o templo seja erguido bem rapidamente. Mesmo nos dias de Salomão, o templo foi fabricado fora e trazido para lá em peças porque eles queriam que nenhum som de ferramenta se ouvisse no monte do templo. E com a praticidade da arquitetura moderna de coberturas e assim por diante, eu suspeito que a tecnologia moderna surpreenderá e o templo poderia ser erguido de maneira surpreendentemente rápida, dada a abertura política para que isto aconteça. According to the scriptures, there will ultimately one day finally come a true peace between the Arabs and the Jews. That won't come, however, until Jesus Christ himself returns at the height of Armageddon to rescue Israel from all her enemies round about. Then will we have a highway from Egypt to Assyria. Then will there finally be peace. But before that happens, the scriptures tell us a false Messiah is coming, the one that the Bible calls the Antichrist. And he will try to impersonate this peace. He will form a false peace between the Israelis, the Jews, and the Arabs, and make it seem that the world is coming together as one. Much of that drama will take place right here on the Temple Mount. Somehow the Antichrist is going to get the Jew and the Arab
Isaac and Ishmael, Esau and Jacob to live side by side together in peace. Maybe what will happen, some people believe, is that right here at the Dome of the Rock, right beside it, a Jewish temple will be rebuilt. What a perfect symbol of the unity that the Antichrist has brought between these two combatants. And what a symbol to the whole world of how through compromise and unity we can build a new world order. The apocalyptic literature of the Bible tells us that there is a man of sin that is coming who is going to seat himself in the temple of God. In order to in the temple of God, there has to be a temple. As you can see, on the Temple Mount, there is no temple. There is only the Dome of the Rock, or the Mosque of Omar. Neither of these fulfill the biblical injunction of a temple. A única coisa que eles estão esperando é um tipo de um clima político para reconstruir o templo. E eu acredito que virá logo. Pode ser que o próprio anticristo será aquele que negociará a paz, que os permitirá construir seu templo ao longo da abóbada da rocha. O Armagedon é a batalha final antes do reinado milenar de Cristo. É quando o anticristo determinará o efeito que Hitler chamou de solução final para o problema judaico. O cenário profético descreve este tempo de dificuldades, coisas tais que o mundo nunca viu até aquele dia, ou nunca veria novamente. Jeremias chama de templo da tribulação de Jacó, a grande tribulação, o dia do Senhor. Todos esses termos falam de um período de 3 anos e meio, ainda futuro, em que todas as nações, incluindo a América, se voltarão contra Israel. Em Zacarias capítulo 12, Joel, você tem isso novamente. Deus diz: vou reunir todos os exércitos do mundo contra Israel. Vou trazê-los ao vale de Jeosafá, onde pelejarei com eles e os julgarei. E Deus vai julgar. Ele vai punir as nações deste mundo, e será também o tempo de dificuldade de Jacó, onde Israel será tratado e punido por Deus pela sua rejeição do Messias. E será no momento da tribulação. Eu acredito que será um holocausto nuclear. Uma guerra nuclear terá começado, porque em Mateus 24, eu acho que pelo verso 22, Jesus diz: exceto aqueles dias serem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Vocês não exterminarão toda a carne com arcos e flechas e espadas, nem mesmo com armas convencionais, mas vocês poderão com armas nucleares e com algumas outras armas de guerras modernas, armas terríveis que podem tornar o mundo em um bocado de poeira estéril flutuando no espaço. Então Jesus diz que ele terá de intervir neste ponto para parar a destruição, resgatar Israel e estabelecer seu reino. I'm standing right here on the Tell of Megiddo, Armageddon. This is the place where the Bible tells us that the world is going to come to an end. The Jezreel Valley right behind, all the nations of the world are going to gather together as one. They're going to make great war with one another, and there God will begin to pour out his judgment upon this world. It's all going to happen right here. It is not just a place where men gather together to make war with each other. The scriptures tell us that as this battle moves towards Jerusalem, and as the Lord himself appears in the skies to defend Jerusalem, the nations of the world, who have gathered here with all of the weaponry we saw in the Persian Gulf War, will then turn those weapons on the returning king himself. There will be no atheist in that day. There will be no agnostic. The Lord will be there for all to see in the skies. Yet man will not bow in repentance. The rebellious heart will turn against God himself and try to destroy him. Of course, man will not succeed. Quando pesquisamos o que está acontecendo no horizonte em cada segmento de nosso mundo, se a Rússia está armando seus amigos ismaelitas para atacar Israel, se está surgindo um supergoverno mundial na Europa, como a Bíblia fala a respeito, ou se os judeus estão se reunindo em Israel na reconstrução do templo, cada um desses detalhes não é como qualquer coisa. É a orquestração de todos os maiores temas de que a Bíblia fala a respeito. Leva a um clímax mundial em nossa vida. A questão é, o que você faz sobre isso? É interessante observar, é excitante imaginar que temos uma mensagem fora do tempo estabelecendo tudo antes do que vai acontecer. Mas por quê? Qual é a resposta? Está montado o palco para a volta de Jesus Cristo. E o que isso realmente significa é que é hora de levar a sério a Bíblia.
para examinar, não tomar a palavra de ninguém, descobrir o que a Bíblia diz sobre a Rússia, descobrir o que a Bíblia diz sobre a Europa, descobrir o que a Bíblia diz sobre Israel, Jerusalém, o templo, e, acima de tudo, descobrir o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Que declarações ele fez? Quem ele é realmente? Isto significa que seu destino eterno depende da sua posição em Cristo. Não há dúvidas de que todo o cenário profético está diante dos seus olhos. Mas eu sinto que isso ajudaria as pessoas a ver que, número 1, a Bíblia é verdadeira, porque nós podemos ver que o que ela predisse é real. De fato, acontece na história. Mas eu acho que isso também nos ajudaria, primeiramente, a parar e pensar: nós realmente conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? O mais importante é a nossa posição em Cristo, porque estamos nos dirigindo a um clímax na história humana em que ele é o ator principal. Não esse líder mundial vindouro que vai enganar o mundo, mas o próprio Cristo. Como você descobre isto? Na Bíblia, levando isto a sério, fazendo nossa lição de casa. Ele tomou nosso lugar e suportou o julgamento por cada pecado que ainda cometemos. E por causa disso, ele comprou um perdão com nosso nome nele. Mas precisamos declarar esse perdão pela fé. Precisamos receber isso pela fé, a fim de que isso seja válido. É alguma coisa que precisa acontecer. E eu creio que isto é o mais importante para as pessoas hoje, especialmente à luz do que estamos vendo acontecer. O tempo é breve em que nós, os cristãos, podemos subitamente desaparecer, no que a Bíblia chama o arrebatamento. Isso deixará o mundo nas mãos do anticristo para governar e enganar. Mas eu creio que agora mesmo é um tempo importante para dizer: obrigado, Jesus Cristo, por morrer por meus pecados. Eu aceito a dádiva do perdão que o Senhor comprou por mim. Isso muda tudo na vida eterna de uma pessoa. Ele recebe o nascimento espiritual, que lhe dá a habilidade de desejar e querer seguir as coisas que Deus quer que ele faça nesse momento em diante. Quando a Rússia atacar Israel, as profecias de Ezequiel 38 e 39 estarão consumadas, onde Deus declarou que ele trará Magog, a terra da Rússia, contra esta pequena nação Israel. Nos últimos dias, a Bíblia declara que a Rússia virá com um tremendo exército, unido pelas forças da Europa Oriental, os estados balcânicos, a Etiópia, a Líbia e os estados árabes. Quando olhamos à volta, compreendemos o que Jesus queria dizer quando ele disse: a menos que aqueles dias sejam abreviados, nenhuma carne ficará sobre a terra. Vemos a necessidade para que esses dias sejam abreviados por causa das super-armas que o homem desenvolveu, que ameaçam destruir este planeta. Há quase 2000 anos, Deus deu um passo da eternidade para o tempo e caminhou com o homem que ele criou. Quando ele deixou a terra, ele prometeu que voltaria para estabelecer um reino de amor, compreensão e paz. Sua vida é essencial para a sobrevivência do homem. Quando seus seguidores lhe perguntaram pelos sinais à sua volta, ele lhes disse os sinais a serem observados. O principal deles, o renascimento da nação Israel. Apesar de todas as oposições, a nação de Israel nasceu novamente em 14 de maio de 1948. Podemos realmente sobreviver a tudo que ameaça a nossa terra hoje? E, naturalmente, a Bíblia tem a resposta: há uma esperança. E essa esperança é encontrada nas promessas de Jesus Cristo. Ele prometeu que, enquanto vivermos e acreditarmos nele, nunca morreremos. Essa esperança de vida eterna é através de Jesus. E para mim, viver neste mundo hoje é a única coisa que me sustém. Você se lembra do que o salmista declarou? O Senhor é meu refúgio, é minha força. Eu não temerei, mesmo que as montanhas sejam removidas e lançadas ao mar. E se você conhece Jesus Cristo como seu refúgio e como sua força, seu futuro está assegurado. É assombroso como o mundo está tão pronto para receber este anticristo ou homem do pecado.
Os judeus hoje estão procurando pelo seu Messias para ajudá-los a reconstruir o templo. A Escritura parece indicar que quando o anticristo vier, ele fará um acordo com a nação de Israel, sem dúvida, incluindo a reconstrução do templo. Hoje, os homens estão pensando neles mesmos como Deus. O anticristo entrará no templo de Deus e declarará que ele é Deus e pedirá para ser adorado como Deus. E então, em todo o mundo, quando as pessoas estiverem olhando para o homem-Deus ou um homem com poderes sobrenaturais para manifestar os poderes de Deus entre eles, eles estarão prontos para receber este homem, que fala em paz, que parece ter maneiras divinas de solução e que é capaz de trazer o mundo junto a uma única religião. Certamente nós, como cristãos, precisamos reafirmar nossa fé na Palavra de Deus e em Jesus Cristo. E precisamos não ficar procurando o anticristo, mas as aparições gloriosas de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se você não tem o amor da verdade em seu coração, a Escritura indica que você estará pronto para receber uma grande mentira que o anticristo trará sobre o mundo. Dentro de nós, há um vácuo em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher este vazio com as coisas do mundo. Mas é somente através de um relacionamento com nosso Criador que poderemos ser verdadeiramente preenchidos. Suas Escrituras Sagradas revelam a maneira como poderemos nos reconciliar com Deus. E isto é através das provisões de seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Kerry Matriciana. Esteja novamente conosco numa outra edição da Invasão Pagã.